Fala galera, seja bem-vindo ao canal Itelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, segunda-feira, dia 29 de maio, feriado aqui nos Estados Unidos, mas a gente vai analisar o mercado, a gente vai falar das criptos. A gente teve uma boa movimentação de alta na data de ontem, a gente vai analisar tudo isso e a gente vai entender quais são os cenários que a gente tem dentro do mercado, tanto no médio e longo prazo, quanto no curto prazo também. Hoje a gente vai falar de tudo isso na análise, beleza? Caso você não seja inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força para o canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, primeiro ponto para a gente começar aí, a gente vê que tivemos uma grande movimentação de alta aí durante essa madrugada, mas primeiro a gente vai começar falando dos time frames mais longos para os time frames mais curtos, beleza? Então, para a gente começar falando de time frames mais longo, a primeira coisa que a gente faz é abrir os dados on-chain para entender o que está acontecendo. Bom, a gente está entrando aqui em uma nova região de acumulação, tá? Quando a gente olha para essas bolinhas mais amarelas, a gente está em uma região de distribuição. Quanto mais escuras estiverem as bolinhas, mais forte está sendo a acumulação dentro dessa região. Isso daqui é um gráfico bala de prata? Não, não é um gráfico bala de prata, mas é um gráfico que vai nos indicar o que a maioria das pessoas estão fazendo dentro dessas regiões. A gente vê que as bolinhas estão começando a escurecer, então a gente começa a considerar que a gente está tendo um movimento de acumulação, início de uma acumulação dentro dessa fase. Olha como que a gente passou por uma grande acumulação quando a gente formou o fundo ali lá em outubro, novembro de 2022, depois a gente sobe acumulando e a gente vem e tem uma distribuição. Inicia novamente uma acumulação até a gente começar a ter uma nova distribuição e o preço começar a cair, beleza? Então esse é o primeiro ponto. No longo prazo, a gente começa a entrar em uma fase de acumulação, médio e longo prazo. Se a gente continuar considerando o longo prazo, a gente vê que cada dia que passa, a gente está tendo mais saídas de bitcoins das exchanges. O histograma está vermelho. Esse é o valor net, a somatória entre entradas e saídas das exchanges. A gente vê que continua tendo altas saídas de bitcoin de dentro das corretoras. Cara, movimentos como esse são movimentos extremamente raros da gente ver. Se a gente olhar para o nível de bitcoins e Ethereum também que a gente tem dentro das exchanges nesse presente momento, a gente vai ver que a gente está nos menores patamares desde 2018. Ou seja, isso daqui para o longo prazo é um excelente sinal, é um excelente indicador de que a gente está tirando a oferta de circulação, beleza? Então a gente vê que tem saída de bitcoins das exchanges. Bom, a gente presenciou um pullback ao longo desse período aí, e esse pullback se falava muito em que ele iria até os 25 mil dólares. A gente não chegou exatamente nos 25 mil dólares redondo, mas tudo bem, o mercado nem sempre ele acerta o olho da mosca. A gente vê que o nosso patamar mais baixo ali de fechamento que a gente teve foi os 26 mil dólares, tá? Quando a gente olha para a Glassnode, a gente só está olhando para o fechamento do candle, a gente não está olhando para as sombras. Bom, se a gente olhar essa linha vermelha que a gente tem aqui, quando lá atrás eu falava com vocês dos 25 mil dólares, que a gente poderia chegar nos 25 mil dólares, e depois a gente começou a subir esses patamares. Veja que essa linha vermelha, ela vai subindo com o passar do tempo. Hoje, essa linha vermelha, ela está exatamente nos 26 mil dólares. E que raios que é essa linha vermelha? Bom, essa linha vermelha é exatamente o custo dos investidores de curto prazo. Se a gente tem um preço chegando no custo dos investidores de curto prazo, significa que se eles venderem a partir dali, eles estarão no prejuízo. Eles não estarão realizando lucro. E quando a gente entra nessa zona, a gente tende que as pessoas não realizem prejuízo. Se você é um amador, obviamente você vai realizar o prejuízo. Se você é mais profissional, o que você vai fazer quando você está no prejuízo é dobrar a sua aposta, porque a gente está em uma tendência de alta. Então, quando a gente entra abaixo dessas regiões, a gente tem uma exaustão da ponta vendedora.
Bom, a gente vê que demos uma flertada exatamente nesse custo dos investidores do curto prazo. Se a gente for considerar a sombra do mercado, a gente vai ver que entramos dentro dessa região aqui, abaixo um pouco do custo dos investidores do curto prazo. Isso daqui é um sinal bom, um sinal de que no médio prazo a gente entrou em um ponto de suporte. No médio prazo a gente entrou em um possível fundo de um nosso pullback. A gente vai falar no gráfico, no price action, a gente vai falar do curto prazo e a gente vai entender que no curto prazo, o que a gente construiu? A gente construiu um pullback, a gente ainda tem tendência de baixa ou não? A gente vai falar tudo isso dentro do price action. Mas quando a gente olha para o longo e para o médio prazo, cara, perfeito. Toda a movimentação que a gente teve até o presente momento, ela está sendo uma movimentação extremamente saudável. Se você está olhando para o mercado acreditando que a gente vai parar em 12, em 10, em 9 mil dólares, desculpa te dizer, mas a probabilidade disso acontecer, ela é muito baixa. Eu diria que seria praticamente impossível a gente voltar nos 16 mil dólares e eu diria que sim, é impossível a gente perder os 16 mil dólares. Posso estar completamente errado, não sou dono do mercado, isso pode acontecer. Mas eu falo para você que é praticamente impossível a gente chegar nesses patamares, porque, cara, a probabilidade da gente ir nesses números, ela é extremamente baixa. A gente não tem nenhum indicador a não ser o achismo que a gente vai parar dentro dessas regiões. Todos os dados, eles não apontam para os 12 mil, para os 10 mil, para os 9 mil dólares. Todos os dados apontam que o fundo foi formado nos 16 mil dólares, nos 15.500. Então a gente não tem informações de que a gente vai parar nesses patamares. Se a gente não tem, é simplesmente achismo das pessoas que estão esperando esses números. Eu de verdade estou super posicionado por longo prazo, acredito que novamente esse pullback, essa queda que a gente teve é uma oportunidade para quem não conseguiu entrar lá atrás, entrar no mercado nessa movimentação, pagando um preço mais barato, porque a gente tem que comprar os pullbacks e não as altas que acontecem no mercado, beleza? Então falando por longo prazo, tudo continua extremamente saudável. E por quê? É porque eu acho? Não, cara, não é porque eu acho. Olha só, quando a gente olha para o supply na mão do long term holder. Quem é o long term holder? Investidores maduros. Pessoas que sabem o que elas estão fazendo dentro do mercado. Pessoas que são pacientes e pessoas que têm grandes bancas para poder entrar em uma ponta investidor. Olha só, quando a gente olha para o histograma, a gente vê que a gente está tendo o maior acúmulo aqui de todo o bear market que a gente teve. Por que a gente está tendo esse maior acúmulo aqui? Se você ver cada barra dessa aqui, é a quantidade de bitcoins que foram acumulados. A gente está tendo o maior acúmulo aqui porque hoje a gente está vivenciando 6 meses após a FTX ter quebrado. A métrica Long Term Holder, ela leva 6 meses para ela começar a subir. Só depois de 6 meses do ativo parado na sua carteira, ele vai ser considerado um ativo de Long Term Holder. Então, quando a gente olha para essa acumulação que a gente está tendo aqui, ó, a gente vê que é a maior acumulação ao longo de todo o bear market que a gente teve. A gente bate os 15.500 ali, os 16 mil dólares, e a partir dali o ciclo ele é revertido. Sim, isso daqui é o início de um bull market. Estamos em tendência de alta. Queira você brigar com ela ou não, ou queira você aceitar ela ou não, estamos em tendência de alta. Estamos em um bull market. Se você não sabe a diferença de bull market para bull run, aí existe um grande problema em toda a sua teoria de análise. Não estamos em uma bull run. Uma bull run, ela não vai acontecer nesse ano. Ela geralmente acontece depois do halving. Mas em tendência de alta em um bull market, sim, nós estamos. Talvez, se você não saiba ler uma tendência, você pode interpretar que a gente ainda está em bear market, mas não estamos em bear market. Por que nós não estamos? Porque a gente já está em tendência de alta em todos os time
frames. O gráfico semanal já tem pivô de alta. Por que que se no gráfico semanal a gente tem um pivô de alta, a gente ainda está dentro de um bear market? Tem pessoas que levam mais time para aceitar isso, tanto para sair do mercado quanto para entrar no mercado. Tem pessoas que vão demorar muito mais tempo para enxergar onde que o bear market foi iniciado, quanto para enxergar aonde o bull market foi iniciado também. Beleza? Então, para mim, para Guitelis, estamos em um bull market. Por conta disso, eu estou comprado e eu comprei sem dó e ainda continuo comprando em operações de médio prazo. Sim, se você vier aos sábados aqui no canal, você vai ver que tem uma operação aí de R$70 mil sendo comprada somente nesse pullback que a gente está fazendo aqui dentro do mercado. Beleza? Continuo super bullish, continuo vendo os investidores de longo prazo acumulando. Eu sou do grupo dos investidores de longo prazo, não sou do grupo dos shortadores de mercado, não sou do grupo dos day traders do mercado, não, sou do grupo dos investidores, beleza? Se eu sou do grupo dos investidores, eu vou olhar para o que os outros investidores estão fazendo dentro do mercado para eu poder tomar as minhas decisões também. E para mim, os investidores de longo prazo, cara, o padrão é bem claro do que eles fazem dentro do mercado. São os caras que distribuem na alta, são os caras que compram a baixa. Esse é o comportamento que eu quero ter, esse é o comportamento que eu escolho ter com maior parte do meu capital. Cara, eu vivo falando para vocês que a gente pode escolher entre ser um scalper, ser um day trader, ser um swing trader, ser um position trader e ser um investidor. De todas essas profissões que a gente tem dentro de um mercado, eu escolho ser todas elas. Eu faço scalp, eu faço day trade, eu faço swing trade, eu faço position trade. Só que a maior parte do capital sempre vai estar no longo prazo, vai estar na ponta de investimento, vai estar na ponta de operações de position trade e na ponta de operações de swing trade. E nunca vai estar a maior parte do capital em scalp ou em day trade, beleza? Sempre vai estar em operações mais esticadas, operações mais de longo prazo, beleza? Bom, dito isso daí, para mim, o longo prazo continua o mesmo. Quem tiver comprado, só tenha paciência de esperar até 2025. Vai valer super a pena isso daí. Por que eu falo 2025? Porque mais ou menos é quando teremos uma formação eufórica mais uma vez no mercado. Não gosto de cravar datas, mas quando a gente tiver nesse patamar de euforia, seja 24, seja 25 ou seja 26, a gente vai descobrir através de dados e não porque eu acho. Beleza? Bom, se a gente olhar para o Ethereum aí, o que continua sendo construído dentro da rede da Ethereum, o Ether, cara, para mim é um dos ativos que mais me chama atenção para esse próximo ciclo. Se a gente olhar a linha verde aqui diminuindo, isso é o supply circulante do ativo, ativo realmente deflacionário. Se a gente olhar para o total do supply in stake, que é a linha azul aqui, segue aumentando. O total de Ethers travados em contratos inteligentes em vermelho segue aumentando e o total de Ethers dentro das exchanges segue diminuindo. Para mim, é o ativo mais claro que a gente tem para esse próximo ciclo que a gente vai ter aí pela frente. Eu sei que todo mundo sempre quer encontrar a grande gema, todo mundo quer encontrar o próximo ativo que vai subir 10.000%, todo mundo quer... Sim, eu tenho esses ativos na minha carteira, mas a maior porcentagem da minha carteira nesse momento é em Ether e a galera da comunidade on-chain tá ligado nisso. Acredito muito que esse ativo vai ser um dos ativos que vai nos surpreender e quiçá no próximo ciclo seja tão difícil ter um Ether completo dentro da carteira quanto é hoje ter um BTC completo dentro da carteira. Quiçá no próximo ciclo as pessoas estarão disputando por ter fração de Ether dentro da carteira. E hoje, cara, basta que você tenha 10 mil reais, você consegue ter um Ether completo na carteira. Um BTC já é bem diferente, 150 mil reais para você ter um BTC completo na carteira. Lá no próximo ciclo, quem sabe esse jogo também não tenha mudado para o Ether, beleza? Então, gosto bastante desse ativo. Tem esse ativo na carteira e bastante dele. Bom, se a gente for olhar para a price action, olha só
o que a gente tem? A gente tem sinais interessantes aqui no curto prazo, tá? Primeiro ponto, quando a gente olha para o diário, o que aconteceu no diário, cara, excelente movimentação de alta, um belo candle que a gente tem nessa movimentação de alta, a gente rompe uma cunha que a gente tinha dentro do RSI, mas a gente tem que ficar atentos a alguns pontos. Primeiro ponto é que a gente ainda tem uma resistência a ser enfrentada dentro do RSI. Segundo ponto é que a gente ainda está em tendência de baixa num gráfico diário. Por que a gente ainda está em tendência de baixa no gráfico diário? Bom, a gente vinha formando topos e fundos descendentes, beleza? Até esse momento onde a gente forma um fundo duplo. Esse fundo duplo é o primeiro sinal de que a gente pode ter uma reversão. E a gente precisa de 3 sinais. Segundo sinal que a gente pode ter uma reversão é exatamente quando a gente forma um topo mais alto do que o topo anterior. Opa, eu já tenho 2 sinais de que a gente pode reverter essa tendência de baixa. Por que eu falo tendência de baixa? Cara, você traçar uma linha aqui, você vai ver que a gente está apontando para baixo. Então, no curto prazo, estamos em tendência de baixa. O terceiro sinal que a gente vai precisar para confirmar exatamente esse movimento de reversão é um fundo mais alto do que esse fundo que foi deixado para trás. Se a gente formar um fundo mais alto do que esse fundo que foi formado e deixado para trás, aí a gente tem grandes chances da gente simplesmente fazer um rompimento dessa região, fazer um rompimento da linha de tendência de baixa e entrar em uma nova tendência de alta. Ou a segunda opção que a gente tem para entrar em uma tendência de alta é simplesmente romper essa linha de tendência de baixa também e a qualquer momento construir um fundo mais alto do que o fundo anterior. Fez essa construção de um fundo mais alto do que o fundo anterior acima dessa linha de tendência de baixa, aí sim a gente pode falar que no curto prazo a gente entrou novamente em uma tendência de alta. Cara, as tendências, elas sempre vão variar. A gente tem 3 tipos de tendência. Tendência primária, tendência secundária e tendência terciária. Se você não sabe dessas 3 tendências, essa é a base que Charles Dow deixou para nós dentro do mercado. Entender as 3 tendências, cara, já vai te ajudar 60% das suas operações. Quando a gente olha para essas tendências, a gente só vai falar que estamos em tendência de alta no curto prazo quando a gente tiver esses rompimentos. E a gente pode até descer um time frame para um gráfico de 4 horas para tentar antecipar esse movimento de tendência dentro de um gráfico diário. A gente desce para o time frame de 4 horas e a gente vai ver que no time frame de 4 horas a gente ainda não formou um fundo ascendente em relação a esse fundo aqui. A gente só teve a pernada de alta. O que eu quero dizer com isso daqui? Tome cuidado com as movimentações no curto prazo, porque em algum momento, seja nessa região, eu acredito que pode ser nessa região, porque a gente chegou com a RSI em região de sobrecompra, mas em algum momento a gente vai fazer um pullback, a gente vai iniciar um pullback e vai iniciar uma retração. Você não entra dentro da movimentação de alta. Você entra dentro da movimentação de baixa. Então, se você entrou dentro dessa movimentação de baixa, ótimo, você surfou essa pernada de alta, esse lucro lhe pertence. Agora, se você entrou dentro da movimentação de alta, você entrou errado. Não se compra rompimento, se compra pullback. Na hora que o preço der um pullback, na hora que o preço fizer um candle de reversão, seja dentro de Fibonacci, seja na média de 200 períodos, na hora que a gente fizer tudo isso, a gente tem sinais de entrada. Como cá atrás nós tínhamos sinais de entrada. Olha só, esse ponto era ponto de entrada. Candle de reversão, quando a gente olha para o volume na queda, o volume está alto, significa que esse teve um grande interesse de venda e de compra também. Porque saiba que para todo vendedor existe um comprador. Então, quando você analisar o volume, tome cuidado para você não estar analisando o volume de maneira errada. E a gente olha para esse ponto aqui, a gente também tinha um RSI
de 4 horas em região ali de sobrevenda. Aqui era ponto de compra, aqui não é ponto de compra, aqui na verdade é ponto de venda. Sim, operações do curto prazo entraram em um ponto vendedor. Então, por isso que eu falo, tome cuidado, mesmo tendo toda essa movimentação de alta que a gente teve dentro do gráfico diário, num gráfico de 4 horas, um gráfico mais curto, tome cuidado, porque a gente ainda está em tendência de baixa. Se nós estamos em tendência de baixa, a gente vai sempre procurar por entradas em um fundo ascendente, não colocando a estrela no topo do mercado. Beleza, cara? Olha como que o RSI está esticado. Entrar nessa situação aqui, a chance de você colocar a estrela no topo, você pagar o preço mais caro do ativo, é muito alta, beleza? Sempre gerenciando o risco. Tudo que eu falo com vocês aqui é uma certeza do que vai acontecer? Não, cara, não é uma certeza. Ninguém consegue prever para que lado que o preço vai. O que a gente consegue fazer como analista é colocar as probabilidades diante da nossa frente, olhar para a matemática e entender se eu tenho uma maior probabilidade de recuo ou se eu tenho uma maior probabilidade de alta. Se eu tenho uma maior probabilidade alta, eu vou procurar por compra. Agora, se eu tenho uma maior probabilidade de venda, de recuo, eu vou procurar por vendas, beleza? Então a gente sempre gosta de jogar junto com a matemática. Bom, se a gente olhar para o book do BTC, a gente pode ver que está entrando ordens de compra nos 27 mil dólares. Ou seja, a gente pode considerar que essa região aqui pode ser o pullback, até onde o preço do ativo pode retrair. E aí o que a gente pode fazer? É traçar uma Fibonacci para ver se essa região dos 27 ela realmente é uma região de suporte. Olha que louco, região dos 27, a gente vai estar por volta de 0,5 de Fibonacci, ou seja, a gente tem grandes chances do preço vir até os 27 mil dólares, criar o seu fundo mais alto do que o seu fundo anterior, para ir buscar a sua próxima pernada e, quiçá, sair de uma tendência de baixa num gráfico diário e voltar para uma tendência de alta. Beleza? Então, olhando, essa é a movimentação que eu espero pro BTC no curto prazo. Espero um pullback aí pros 27 mil dólares, beleza? Isso daí falando extremamente do curto prazo. Curto prazo, isso daqui pode acontecer entre hoje e amanhã. Bom, se a gente olhar para o Ether, a gente vai ver que o Ether ele teve uma movimentação muito maior que no BTC. A gente estava dentro de uma fase de acumulação aqui dentro, onde a gente tem esse canal aqui, a gente estava dentro de uma fase de acumulação, comprei bastante Ether dentro dessa região, mostrei isso daqui para vocês, que eu tinha 7.4 Ethers, vou falar algo para vocês nesse momento, até o final do vídeo vocês vão entender por que eu tinha 7.4 Ethers, e exatamente eu acumulei dentro dessa região, beleza? Ether teve força suficiente para romper a média de 200 e ele está querendo romper a linha de tendência de baixa. Ainda não rompeu a linha de tendência de baixa, não fez essa confirmação, então a gente ainda não pode falar que Ether entrou em tendência de alta. Mesmo conceito para o BTC. Bom, algo que me chama a atenção, o volume foi muito alto nessa ponta compradora, isso daqui significa que a gente teve bastante pessoas vendendo dentro dessa região também, beleza? Para todo comprador também existe um vendedor. E quando a gente olha para o RSI do ativo, o RSI do ativo está esticado. Ele precisa fazer um pullback, quiçá um pullback até os 50 pontos ali, tá tudo bem. Só que quando a gente olha para um time frame mais longo, a gente dá um zoom out de dentro dessa acumulação, a gente vê que temos outra fase aqui dentro também. Outra fase que teve interesse de acumular. Olha só, a gente teve um suporte sendo servido para o mercado durante um bom período, como a gente também teve uma resistência sendo servido com um falso rompimento. Geralmente esses falsos rompimentos sempre mostram ainda mais essas fases de acumulação. Falso rompimento caracteriza ainda mais essa fase de acumulação. Por que a gente tem esses falsos rompimentos? Simplesmente porque dentro dessas movimentações a gente consegue ter as pessoas com emocional muito mais aflorado, tanto ganancioso quanto com medo, com desespero. E quando a gente olha para o ponto que nós batemos hoje, a gente bateu no ponto de resistência novamente dessa
acumulação que a gente tem aqui dentro. Quando a gente bate em resistência, o que a gente faz? Vende. A gente compra suporte, a gente vende resistência. E você não precisa de saber mais nada dentro desse mercado. Se você conseguir combinar tendência com compra suporte, vende resistência e RSI, acabou, cara. Seu price action ele tá perfeito. Você não precisa ter super trend, você não precisa ter MACD, você não precisa ter perfil de volume, você não precisa ter nada disso. Se você souber combinar essas três coisas, seu price action já está perfeito. Se você não sabe, o arroz com feijão dentro do mercado financeiro é o que mais funciona e o que mais dá resultado, beleza? Então, quando a gente olha para o arroz e feijão, a gente está em uma região de resistência aqui em cima. Por conta dessa região de resistência, vocês sabem que eu venho comprando aí os Ethers, né? Comprei 7.4 Ethers pro médio prazo. Eu entrei com esses Ethers dentro de uma operação de curto prazo nesse momento. E não tente pegar esse mesmo time do que eu estou passando aqui para você, porque a operação já foi aberta há algum tempo atrás. Isso vai ser uma operação que ela vai fechar hoje ou amanhã. Mas eu vendi os 7.4 Ethers com R$ 2.200 no lucro. Por que eu vendi esses 7.4 Ethers? Porque a gente chegou em região de resistência. E quando a gente olha para o book de ofertas, a gente está com um book extremamente carregado na ponta vendedora. A gente já estava extremamente carregado na ponta vendedora, a gente continua extremamente carregado na ponta vendedora. Isso significa que os market makers querem acumular ainda mais o ativo para baixo. Eles vão forçar para que o ativo seja derrubado. Se vai ter força para o ativo ser derrubado, se a gente está em região de resistência, eu também vou realizar o meu, vou garantir esses R$2.000 de lucro aí, só para mostrar para vocês aqui que realmente eu vendi, tá? Dentro da corretora, se você olhar há 1 hora atrás de que eu tô gravando esse vídeo, eu fiz essa venda aqui dos meus Ethers, porque simplesmente eu vou tentar buscar, e não é uma certeza que eu vou conseguir, eu vou tentar buscar exatamente um pullback dessa movimentação para poder reentrar nesse ativo. E para a galera da comunidade on-chain, eu postei exatamente lá quais são os alvos que eu vou fazer e simplesmente qual que é o objetivo que eu estou buscando dentro dessa operação. É uma operação de extremo curto prazo para tentar, não é certeza, para tentar aumentar a quantidade de Ethers que eu tenho, os 7.4 Ethers, tentar aumentar essa quantidade sem colocar mais capital para dentro. Isso é uma estratégia que a gente tem de diminuição de custo médio. A gente aproveitar os pullbacks para a gente se desfazer de algumas posições e recomprar essas posições lá embaixo. É sempre que a gente vai acertar essas operações? Não. Por isso, toda operação ela tem um stop. Inclusive, até as operações de venda, elas têm que ter um alvo de stop. Um stop para caso o mercado vá embora, você recompre essa operação. Isso daí eu postei hoje cedo lá dentro da comunidade on-chain. Tem todos os alvos, tanto o alvo de recompra, caso o mercado suba e não faça o que eu espero, isso eu chamo de antitese, quanto o alvo de compra também, que vai ser recompra, né? Se for para cima é stop de recompra, se for para baixo vai ser o alvo de recompra para diminuir a operação que eu estou fazendo, para recomprar os Ethers nessa operação que eu estou fazendo. Porque esses 7.4 Ethers, eu não tenho interesse em me desfazer deles agora, no curto prazo. Eu tenho interesse em me desfazer deles daqui a pouco, lá para frente. Quiçá $2.500, $3.000, não sei. Porque como eu falei com vocês, o Bitcoin, no curtíssimo prazo, está em tendência de baixa. O Ether também, no curtíssimo prazo, a gente está em tendência de baixa. Mas se a gente olhar em médio e longo prazo, estamos em tendência de alta. Então tem grandes chances, olha só, se a gente traçar uma extensão de Fibonacci aqui, ó, a gente tem grandes chances de buscar os $2.500. $2.500 é exatamente o alvo número 1 de Fibonacci. Se a gente for olhar aqui para trás, nos $2.500, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma região de resistência
dentro dos 2.500 dólares também. Foi uma região que o mercado encontrou como suporte, que a gente teve interesse de compra cá atrás. Então essa posição que eu estou buscando é mais uma posição que vai visar isso daqui. Estou simplesmente me desfazendo dos Ethers nesse período porque a gente está em tendência de baixa e eu vou simplesmente procurar uma diminuição desse meu custo médio dentro do ativo. Beleza? Bom, algumas pessoas não entraram para dentro da comunidade on-chain, as inscrições já foram encerradas. E dentro da comunidade on-chain, as pessoas sempre passam por treinamentos onde eu explico como que eu opero o mercado cripto. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Resumindo, longo e médio prazo, bullish, curto prazo, cuidado, bunda na parede com essa movimentação de alta que a gente teve, beleza? Não vai sair colocando estrela no topo do mercado. Bom, então é isso, tamo junto, um forte abraço e eu te vejo de volta aqui no canal amanhã. E amanhã a gente vai analisar altcoins. Se você quiser alguma altcoin específica, deixa aí nos comentários que amanhã eu estarei analisando ela para você. Beleza? Tamo junto, forte abraço, eu te vejo amanhã. Valeu!